Salve, salve, galera! Hoje a gente vai falar de um pensador muito importante para a sociologia crítica e um intelectual muito fundamental na escola de Frankfurt. Nosso episódio de hoje é sobre Theodor Adorno. Vamos lá? Bem-vindo, caros ouvintes. Mais um episódio do nosso podcast, hoje dedicado a um dos grandes pensadores da sociologia e da filosofia. Embarcaremos uma jornada pela vida e obra de um dos mais influentes intelectuais do século XX, Theodor Adorno. Adorno nasceu em 1903 em Frankfurt, na Alemanha. Foi muito além de um simples filósofo, um grande sociólogo. Desde cedo, seu talento era excepcional no campo da música e na filosofia. Mas então, quem foi Theodor Adorno? Criado então num ambiente de liberalismo cosmopolita, Adorno vai desenvolver um olhar crítico e profundo sobre a sociedade em que estava vivendo. Muito apoiado e influenciado pelas obras de Marx, Weber e Freud, aos 23 anos ele se junta ao renomado Instituto de Pesquisa Social em Frankfurt, conhecido como Escola de Frankfurt, onde vai moldar a principal ideia, que é a indústria cultural, e embarcar na onda da teoria crítica. Essa teoria questiona as estruturas de poder, a cultura de massa, a alienação que permeava a sociedade moderna, revelando as contradições que muitas vezes preferimos ignorar. Uma das contribuições mais marcantes de Adorno foi a dialética negativa, uma abordagem filosófica que desvendava as ilusões do pensamento humano. Ele vai criticar de maneira feroz a indústria cultural, argumentando que ela não só homogeneiza as massas, mas também as aliena, sufocando a individualidade e o pensamento crítico. Entre as obras principais de Adorno, a gente pode pontuar algumas. Primeiro, a Dialética do Esclarecimento, de 1947, escrita em parceria com Max Horkheimer. Essa obra analisa como a razão instrumental levou ao totalitarismo e à barbárie no caso da Alemanha, mais especificamente. Mínima Moralia, reflexões a partir da vida lesada. Neste livro de aforismos, Adorno reflete sobre a vida em uma sociedade danificada pelo capitalismo. Teoria da Estética, de 1970, uma obra que explora a relação entre arte, cultura e sociedade, revelando como a arte pode ser uma forma de resistência. E Filosofia da Nova Música, de 1949. Aqui ele discute as formas de expressão musical na sociedade contemporânea, questionando o papel da música na cultura de massas. E qual é o legado que Adorno nos deixa? Com a ascensão do nazismo, o Adorno, assim como vários intelectuais judeus, vão ser obrigados a pedir exílio e fugir da Alemanha. Nesse inteirinho ele vai até os Estados Unidos. Lá ele continua a colaboração com Horkheimer, produzindo obras fundamentais como a Dialética do Esclarecimento. Nessa obra contundente, então, ele explora como a racionalidade instrumental vai condicionar ao totalitarismo e à barbárie, alertando como os perigos de uma razão divorciada da ética pode trazer problemas muito graves. Durante o seu tempo nos Estados Unidos, Adorno também analisou criticamente a cultura americana, observando como as mesmas estruturas de poder se manifestavam de maneiras distintas. Ainda assim, tu tens uma influência e um legado que pode ser controverso. Apesar da sua influência profunda, Adorno também foi criticado por sua linguagem complexa e muitas vezes obscura. No entanto, suas ideias continuam a inspirar gerações de pensadores. Sua abordagem crítica da sociedade e a cultura de massas gerou debates acalorados, especialmente em relação ao conceito da indústria cultural e suas implicações. O trabalho de Adorno, de modo geral, é um convite para que a gente possa questionar as estruturas que nos cercam, desafiando-nos a pensar criticamente sobre o mundo e buscar uma sociedade mais justa. Ainda assim, a sua produção deixa um legado fundamental para os dias de hoje. Mesmo após a sua morte, no ano de 1969, o legado de Adorno continua a influenciar campos como a sociologia, a filosofia e os estudos da cultura. Suas ideias sobre alienação, cultura de massa, crítica à racionalidade instrumental ainda são discutidos e reinterpretados ainda hoje. Obras como a Dialética do Esclarecimento e Mínima Moralia continuam a ser lidas, estudadas, oferecendo um profundo campo de investigação sobre a condição humana e a sociedade moderna. Então, para a gente concluir, a gente chega no final dessa reflexão e dessa pequena digressão sobre a vida de Adorno, a obra e seus principais conceitos, tendendo a compreender a sua busca e sua crítica incisiva à sua visão de mundo, de um ser humano que buscava
compreender os dilemas de sua época e que serve como uma inspiração para a gente compreender o mundo atual. Até o momento, então, obrigado por nos acompanhar nessa pequena caminhada para entender um pouquinho do pensamento do Adorno. Não esquece de seguir a gente para mais episódios sobre esses intelectuais, esses cabeções da sociologia, tá? E eu fico por aqui, até uma próxima. Abraço. Segue a gente, curte aí, tá? Responde as nossas enquetes e falou, até logo.